O ano era 2017 e um jovem garotinho criava em um papel um coelho com um cachecol vermelho e naquele dia ele disse que iria fazer um jogo. Bom, em 2017 eu estava na escola ainda e eu tive a brilhante ideia de querer criar um jogo. Bom, na época era uma coisa impossível para mim, porque eu não entendia de Game Maker, eu não sabia por onde começar, por cursos que eu podia fazer. E acabou que, ao decorrer do tempo, eu fui desistindo desse sonho, sabe? Mas isso não foi o suficiente para me parar. Depois de muito tempo, em 2022, eu voltei a falar com um amigo que eu não falava há muito tempo. Ele tem até um canal aqui no YouTube muito legal, e eu vou estar deixando aqui na descrição. O nome dele é Fábio. E, bom, o Fábio me contou histórias dele e como ele fazia para desenvolver jogos. E ele me mostrando aquilo foi uma coisa incrível, sabe? Tipo, incrível mesmo. Aquilo reacendeu um sonho que eu tinha há muito tempo atrás e que eu acabei desistindo. O Fábio, ele acabou me mostrando como desenvolver jogos de uma forma fácil e me apresentou também canais no YouTube. E em 2022 eu acabei criando um mini projeto de alguma coisa que seria o The Curse of the Valley no futuro. Mas acabou que eu formatei o PC, eu perdi o projeto todo e eu acabei desistindo. Tanto que na época, o The Curse of the Valley era um jogo de plataforma, não de RPG. Mas agora, em 2023, eu voltei a querer saber um pouco mais sobre programação. E eu fui procurar os canais que antes eu assistia e me deparei com o Ponto e Vírgula, que por incrível que pareça, realmente ensinava a como fazer um jogo, diferente de cursos aí da internet que fazem uma propaganda gigantesca, prometem muitas coisas e não entregam nada, tá? É claro, tem as suas contrapartes, né? Tem cursos que realmente prometem uma coisa e entregam ela, mas não é o caso de muitos por aí. E o ponto e vírgula, ele me ensinou muita coisa mesmo, do começo até agora. E eu fui tentando achar um caderninho meu antigo e fui ver a história do The Curse of the Valley. A história do The Curse of the Valley conta a história de um coelho que tem um cachecol mágico. E basicamente era um vale que era tudo normal, tinha paz, sossego dos moradores, mas acabou que um mago muito terrível devastou o vale todo, criando uma maldição nele. E na minha cabeça isso em 2017 era uma ideia brilhante. Tá, hoje em dia eu vejo que talvez eu poderia ter melhorado em algumas coisas, mas pra mim ainda era uma ideia incrível, incrível mesmo. E aí, depois que eu criar a Sprite, a primeira Sprite do Jean, eu fui querendo criar mais e mais, editar mais e mais. E fui aprendendo códigos e coisas novas a cada dia que passava. E vai por mim, vocês que programam, me confirmem isso, por favor. É muito viciante você, quando aprende uma coisa nova no Game Maker, ou não sei onde vocês programam, você querer aprender mais. E isso é muito legal. E a cada avanço que eu tinha no jogo, eu queria aprender mais e mais e mais. Fazer mais coisas, tentar novas mecânicas e, tipo, na minha cabeça ali se abria um leque gigantesco. Bom, e quando eu comecei a programar o The Curse of the Valley, eu tive alguns problemas sim, porque fazia um tempo que eu não mexia com o Game Maker, fazia um tempo que eu não via aquelas ferramentas, e então, tipo, era alguma coisa que eu tava revendo, tava muito enferrujado. E o maior problema de todos que eu tive no começo foi um bugzinho de sprite do dash do meu personagem, que tava dando um bug, mas eu consegui resolver. E eu fiquei muito feliz mesmo de ter conseguido arrumar isso. Então, passava dia após dia e eu ia programando um pouquinho a cada tempo que eu tinha, porque eu tinha colocado uma meta pra mim de alguns dias
tá? Eu não queria fazer um jogo completo, eu queria ver o quanto eu conseguia avançar com o que eu sabia, o que eu ia aprendendo. E eu fui aprendendo, aprendendo, e acabou que eu consegui fazer muita coisa. Pra mim, óbvio, pra mim. Mas eu sofri com outro bug muito chato que o meu antivírus detectou uma paradinha do Game Maker e eu não sabia que isso era do Game Maker e acabou que o projeto todo bugou. Ali naquele momento eu fiquei muito desesperado porque eu tinha avançado muito e tinha simplesmente bugado. Simplesmente tinha bugado. Sorte que eu tinha feito um, um arquivo guardado, tava guardadozinho, e eu consegui refazer tudo. Peguei o antivírus e reinstalei ele e consegui ajeitar tudo direitinho. E eu fiquei muito feliz, muito mais calmo depois que isso tudo se resolveu. Tá, e eu esqueci de falar um fato muito importante, foi que eu, na realidade, queria uma equipe de 5 pessoas para me ajudar a desenvolver o jogo. Mas eu não consegui, porque meus amigos, eles tinham outras coisas pra fazer e eu super entendo. Quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça é muito doido, porque eu realmente quero fazer e eu boto muita pilha, tá ligado? Sou muito louco. Mas um amigo meu, em específico, JP, me salvou numa coisa muito legal. Ele criou algumas faixas de som para o jogo. E aquilo, sério, quando eu vi aquilo, aquilo era magnífico, magnífico, não tinha outra palavra. E lembrando aqui, cabe destacar uma coisa muito importante, e como eu também não manjo muito de Game Maker, não manjo quase nada comparado a muitas pessoas aí, meu amigo JP, ele também não manja muito de criar música, e ainda mais, criar música para jogo era uma coisa totalmente nova. Mas ele encarou o desafio e conseguiu aí me ajudar muito bem. Eu amei as duas faixas que ele fez para mim, e é isso. Ficou assim, mais ou menos. Então, eu tinha o jogo, a parte do jogo, o beta do jogo que eu queria, tinha faixas sonoras para colocar no jogo, então era só eu encaixar todas as peças e ver funcionar. E ficou basicamente assim. E quando eu vi isso pronto, sabe, aquilo me desceu uma felicidade enorme. Eu sei que parece ser uma coisa muito pequena para muitas pessoas que realmente sabem fazer jogos direitinho, mas poxa, pra mim, ver isso era muito gigante, sabe? Era uma felicidade imensa que eu estava. E sério, eu tive ajuda com certeza de muitas pessoas, do Fábio, de JP, que sempre estava lá comigo para olhar como estava ficando o jogo, mas eu tenho que agradecer especialmente para o ponto e vírgula. Sério, o cara conseguiu realizar um sonho que eu tinha de criança. E, sério, muito obrigado, de verdade. Saiba que você realizou um sonho de um garotinho que sonhava em criar jogos, sonhava em o que ele estava desenhando se transformar em um jogo. E sério, eu não tenho palavras pra demonstrar a felicidade que eu tô quando eu vi isso. E
Eu acho que é isso, pessoal. Acreditem nos seus sonhos por quanto tempo demorar e vão atrás. Sério, vocês conseguem. E eu acho que é isso. Tchau.